ambiente escolar, ele é difícil. Ele não é para todas as crianças do mesmo jeito. Não sei como vocês eram quando vocês eram crianças, mas eu era danada, eu era levada. Era difícil para mim, 5 horas sentada. Era muito tempo, sentia dor na perna, eu era muito agitada, então eu precisava ficar indo no banheiro o tempo inteiro. Tem professor que sacava, deixava, igual vocês fazem, tenho certeza. Finge que não tá vendo que ele vai no banheiro 5 vezes na aula, mas ele volta e rende, então isso é importante pra ele, né? Comigo não aconteceu muito isso. Então, eu ficava indo de carteira em carteira para bater papo, para fazer alguma coisa que fosse interessante, porque era muito cansativo para mim. E tem crianças que são assim, né? Sim. E chega num lugar onde tem a oportunidade de se expressar, então eles vão se destacar mesmo, né? Sim. E então é uma recomendação para vocês, por exemplo, vou falar do TDAH, né? Que existe a hiperatividade. As crianças hiperativas são as crianças que dão muito trabalho em sala. Mesmo que elas rendem, mesmo que elas tenham notas. Mas são as crianças indisciplinadas, né? A recomendação da música é algo que vocês fazem muito na vida de vocês. Ó, põe na aula de uma música, põe... Sim? Sim. Até aquela questão que eu comentei com vocês, né? Hoje em dia, né, a gente recebe esses alunos ou esses laudos e a gente tem onde direcionar hoje, ó. Então, tal lugar tem tal escola, tal lugar tem os amigos, coisa que talvez antigamente, na nossa época de escola, né, como foi o seu relato aí, talvez a gente tivesse essa oportunidade, já tivesse esse conhecimento há 15, 20 anos atrás, a gente já teria sido... Não né? tinha Não música tinha. na minha escola. Era Na só minha educação física. E arte. A música era utilizada muito para aprender os hábitos, né? Lavar a mão, comer. Isso, é verdade. E tinha também a festa junina, que era quando fazia lá a professora Esses mesmo momentos. que ensaiava Sim. e se apresentava. Ou uma musiquinha no Dia das Sim, Mães. isso, exatamente. Né? Mas Sim. era com a professora mesmo, não tinha música com esse olhar que vocês estão relatando aqui. Sim. Eu posso fazer um relato de experiência Deve? sobre música e bem isso que você comentou, né? Eu tive uma experiência que né, na época de faculdade eu estava por um caminho, eu ia fazer um TCC, tava tudo, né, preparado para alguma coisa. E eu dava aula num projeto, que eu trabalho nesse projeto até hoje, ele chama Projeto Guri. O Projeto Guri é o maior projeto sociocultural do estado de São Paulo, ele está presente em mais de 300 cidades. Eu fui 9 anos educadores e desde o ano de 2015 eu trabalho como supervisor da área da percussão. Então tem algumas cidades, alguns lugares que eu vou fazer visita e fazer muito... Não tem em Mogi Guaçu? Mogi Projeto Guaçu, não. Guri? Não. Não. E tem todas as áreas da sim, música? Sim, da música. Na nossa região aqui a gente tem Pinhal, tem Santo Antônio do Jardim, tem Aguaí, tem algumas... Estiva Gerbe tinha o projeto, que foi onde eu trabalhei, né? E aconteceu uma situação comigo. Eu dava uma aula, era tudo normal, e né, tinha uma turma, sempre aula coletivas, 9 alunos, e né, foi acontecendo, tudo era natural normalmente. Um dia um aluno chegou e começou a ficar meio cabisbaixo, assim. Ele chegava na sala de aula quieto, cabisbaixo, aí a gente tinha um hábito na época de fazer umas cópias da lousa, algumas coisas assim, aí ele não copiava, aí aquilo né, me chamou até e falou, alguma coisa tá acontecendo aqui, né? Aí aquilo que eu falo. Se você ama a sua profissão, você não vai se aquietar. Se você vai lá só cumprir sua carga horária, você bateu o seu ponto lá e foi embora. E eu sou desses assim, que a paixão pra mim é o que vale. Eu ponho a minha profissão como uma paixão, é ela que me move. Porque o dia que eu for lá só pelo lance profissional, eu acho que eu preciso repensar. E resumindo a história, ele era um aluno que ele nasceu com com um glaucoma. E estava se afetando, ele perdeu a sua visão. Para chegar lá no assunto, né? Então, eu comecei a fazer um trabalho com ele. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Ele vai ter que participar dessa aula aqui. E aí, eu fui atrás de fazer um curso, começar a saber, querer pesquisar sobre né, material. E eu fiz um curso de Braille. Eu nem sabia, nunca nem tinha visto falar muito sobre isso. E eu fui lá e fiz essa pesquisa. Fiz vários cursos, comprei material. Enfim, resumindo a história. Esse aluno estava ali desmotivado, ele ia sair da sua sala, ele não ia fazer nada.
E aí o olhar, né, primeiro do educador, e esse papel, como você falou assim, ó, então como tem um TDAH, como tem alguma coisa, você direcionar. Então qual que foi a estratégia que eu usei? Para ele ler, ele precisava aprender o Braille. E a gente começou a fazer os estudos em regrete mesmo, assim, ó. Então ele comprou, aí eu vim em Mogi Guaçu... Em quê? Regrete, você faz os furos lá para depois, ou ao contrário, ter que ler o Braille. Uhum. Aí eu vim para Mogi Guaçu, descobri que aqui tinha uma escola que já atendia, ele veio para essa escola, fui com ele um dia, pedi autorização para a mãe, ele já era de maior, a mãe autorizou, a gente foi na Unimed de Mogi Guaçu, e lá eu descobri que tinha um projeto de dança e de teatro para deficiente visual, ele começou a se interagir, resumindo, hoje ele é um pai de família, ele trabalha, ele chegou a estudar no Conservatório de Tatuí, violão e música e braille. Então, assim, dentro desse olhar. Então, se você, sei lá, você tem um autista, você tem um TDAH, alguma coisa. Mas se você também não tiver esse cuidado e essa atenção de tentar levar algo como um benefício, talvez você também não vai ter, né, esse resultado. Sim. Então, tipo assim, foi uma experiência que marca a minha vida. Depois ele me convidou para ser padrinho da formatura dele. Então, tipo assim, aquelas histórias que, tipo assim, eu vou estar velhinho lá e eu vou contar para todo mundo. Que foi algo que me marcou por 2 motivos, né? Esse lado do educador, que eu acho que o dia que isso não tiver mais presente, acho que a gente tem que pensar. Fazer sentido, e né? esse olhar crítico, ó. Então, eu tenho a gente não, como ser humano assim, a gente não vai saber, né, exatamente, né, como você é uma profissional, como a André tá se tornando um profissional da área assim, psicológica. A gente não vai ter esse conhecimento. Mas esse mínimo contato ali, uma leitura, buscar uma informação. E assim, uma coisa que eu falo comigo, não é vergonha nenhuma falar, não sei, você pode me ajudar? Uhum. Então, tipo assim, a gente buscar mesmo esses daí e tentar fazer esse trabalho. Então, de repente, um TDAH, ou um autismo, ou uma síndrome de Down, alguma coisa nesse sentido, ou um próprio deficiente visual, ou físico, a gente tentar ali também fazer as adaptações para dentro disso a gente buscar os resultados que, mais uma vez, acho que assim, a música hoje ela tem a oferecer. Se a gente falasse isso há 20 anos atrás, um curso de Braille, acho que ninguém nem falaria sobre isso. Ou uma escola específica, musicoterapia, né, que hoje é uma coisa que tá tão em evidência assim, né, e ela vem de frente com o que você comentou, né, desse perfil de aluno também. Sim, eu acho que esse se adequar ao aluno é um desafio do professor de música, mas também é do de matemática, também é do de português, porque é esse desafio que vocês encontraram de quando chega numa sala, sai de uma sala pequena, de um ensino individual, e dá de cara com 25, 30 crianças, eles não aprendem da mesma maneira. Sim. Eles não aprendem da mesma maneira, né? E aí é uma escolha desse profissional se quer chegar mais perto possível da possibilidade de fazer a diferença ou não. Eu acho que é isso que vai diferenciar um profissional do outro, né? Sim. Eu quero, de fato, chegar o mais próximo que eu conseguir ou não, né? Verdade. Eu tava lembrando, a gente tá falando de crianças mais agitadas, né? Você estava falando. Mas também as crianças que são mais quietinhas. Acho que a música, ela cria um laço muito rápido, né? Entraram crianças novas, aí uma criança, vi que era bem quietinha, tanto que ela pediu posso sentar no canto, não gosto muito de conversar. Falei, pode sentar onde você quiser, a gente faz roda, né, no chão. Aí ela sentou no canto, aí eu vi que ela tava cantando as músicas lá no cantinho, acho que é o 5º ano, se eu não me engano, 4º ou 5º também. E aí ela tava lá cantando, participando, depois na outra aula ela já veio sentar do meu lado. Aí ela deitou a cabeça na minha perna. Aí terminou a aula, ela falou, tio, tem como mudar o dia da aula? Eu falei, por quê? Não, mas pra ser mais perto, porque vai demorar muito pra chegar. Aí eu falei, não tem como mesmo que mudar, vai ter que esperar os 7 dias aí. De novo. De novo, ela. E aí, então, assim, esse laço, Sim. né, é claro que às vezes eu fico me perguntando, é do professor também? Tem esse lado do professor? Tem. Esse Não olhar é só a tá... música, sim, né? Sim. Tem. Porque na psicanálise, acho que na psicologia também, a gente fala da transferência, que é algo que acontece entre você e eu, numa dinâmica de terapia, que é um laço de confiança, é algo que você não vai conseguir explicar para ninguém o que você sente pelo seu terapeuta. Mas você só sente. E eu acho que é isso que acontece também com o professor. Tanto que vocês já devem ter sido chamados de pai. Sim. Não trocaram? Sim, Pai? troca. Aí depois, ops, tio. Né? Porque é isso, é
a gente chama de transferência. Então, com certeza, isso acontece. E aí, dali pra frente, vocês já ganharam a confiança. Entendi. E aí, vocês conseguem tudo o que vocês puderem, né? Exatamente. Aí aquela criança que tá lá no canto, ela já começa a participar da roda. Aí ela não quer. Vai Eu chegando. coloquei uma música pra dançar, eu falei, quer dançar? Ela fez, tipo, sentada, todo mundo dançando, e ela assim, tipo, quero. Aí eu fui lá com ela, falei, então dá uma pra gente dançar. Aí lá eu sei essa música, eu sei cantar também. Ela começou a cantar. Então, assim, é muito incrível esse laço que a música proporciona, mas também o Sim. nosso olhar, né? A nossa atenção para a expressão facial da criança. Você olhar e já falar, aquela criança não tá bem. Quantas crianças, né? Você com certeza sentam lá e ela não tá bem hoje. Aí a gente pergunta, quer conversar? Sim. Né, se coloca à disposição. Porque só de olhar você já sabe que não tem algo ali que não tá legal Que não para tá ela. legal.